Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos ter um tempo na presença do Pai. Nós vamos começar com a palavra de Deus. Provérbios número 18, o versículo 24. Provérbios 18, versículo 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Há amigo mais chegado que irmão. No contexto em que vivemos de redes sociais, muitas vezes nós achamos que temos milhares de amigos. É tantos contatos, tantos seguidores, e muitas vezes se faz de tudo para atrair esses seguidores. Mas afinal de contas, qual destes seguidores, dessa multidão de amigos virtuais, são verdadeiramente nossos amigos? O Senhor nos diz que há amigos mais chegados que irmãos. E pelo agir de nosso Senhor, pelo agir do Espírito Santo em nós, nós podemos ter verdadeiros amigos. No ambiente de igreja, sermos transformados, impactados, aproximados. Meu Deus, quantos amigos o Senhor já me concedeu. Numa realidade que não conhecia ninguém, hoje são mais chegados, são mais próximos, compartilham momentos tão importantes comigo. Deus nos aproxima e transforma em verdadeiros amigos, mais que amigos. Então permitamos o agir de Deus, o agir transformador de Deus e construamos, o que depender de nós, construamos verdadeiras amizades, porque isso agrada ao Senhor. Vamos orar, vamos conversar com o Senhor? Pai querido, nós te louvamos, te damos graças. Pela tua palavra nós sabemos que tu és o verdadeiro amigo, aquele que dá a vida por nós, deu a vida para que nós tivéssemos vida. Nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos por quem tu és. Nós te louvamos pelo teu agir, curador e restaurador em nossas vidas. Nós te louvamos por toda a provisão, teu cuidado, tuas bênçãos. Nós te louvamos porque tu vieste a nós, se revelaste a nós, nos permitindo saber qual é o caminho, nos permitindo saber como somos importantes para você. Pai querido, nós nos prostramos na tua presença, pedindo o teu cuidado, a tua direção, pedindo que envies sobre nós teu Santo Espírito, guiando nossos passos, nos fortalecendo, nos animando. Somos tão frágeis, tão pequeninos. Aliás, nada somos sem ti, sem o teu cuidado. Toca nossos corações, anima-nos, fortalece-nos, dá-nos do teu sopro de vida a cada dia, para que sejamos vivificados por tua presença, por tua santa presença junto de nós. Que esse tempo que nós aqui teremos de oração, partilha da palavra, seja um tempo de crescimento espiritual, maturidade de fé. Toca nossos corações com teu poder. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dona Diva Vinhas, boa noite. Jesus abençoe, abençoe seu lar. Dona Celina, família de Erechim, Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Dona Olinda do Amaral, Giruá, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Muito bem, queridos. Tem o texto bíblico da Dona Diva. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12,
o versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é central, né? Não nos conformemos ou não nos deixamos influenciar no sentido de termos nosso coração transformado, nossa mente, pelas coisas do mundo. Aliás, algo importante que esse versículo destaca: aquilo que nós pensamos faz com que a gente seja, que a gente haja. É muito importante nós cuidar da nossa mente. O que tem nos influenciado? O que a gente tem lido, o que a gente tem assistido, porque isso influencia nosso coração, influencia nossa mente. Então busquemos ter uma mente mais santa, porque isso impacta todo o nosso ser. Não conformemos-nos com as coisas deste mundo, não nos deixemos influenciar pelas coisas desse mundo, mas sim por Deus. Porque nele, através da sua vontade, que é boa, santa, agradável, perfeita, sim, vem a bênção, vem a vida mais que abençoada sobre nós. Amém? Queridos, domingo tem galeto na Anglicana Santa Semente. Faça propaganda aí pra gente, nos ajude na divulgação. Domingo nós tivemos um tempo precioso em família, celebrando domingo passado, né? Dia 11, dia dos pais, dia de celebrarmos na presença do Pai. Dominicalmente nós estamos celebrando ao Pai, nos prostrando na sua presença, mas nesse domingo de forma especial, né? Dia dos pais, dia de lembrarmos dessa pessoa que foi um instrumento de Deus para que nós viéssemos a existir. Então, foi um tempo precioso, tivemos um momento especial de oração pelos papais, enfim, um tempo em família, de qualidade em família, né? E próximo domingo, dia 18, nosso tradicional galeto. Mensalmente a gente faz esta promoção com o propósito de arrecadar fundos para o nosso sustento. Então, nós já vamos pedindo para você, divulgue. Faça propaganda de seus contatos para que mais pessoas possam saber e reservar o seu galeto. A porção são 6 pedaços de frango, 3 coxas, 3 sobrecoxas, mais uma porção de salada. No padrão, na qualidade que já é conhecida por muita gente, né? Então, divulgue entre seus queridos, se some em mais essa promoção. Tradicionalmente, de forma central, a igreja é sustentada por dízimos e ofertas, né? Então, se você é parte dos dizimistas anglicanos Santa Semente, desse time que oferta, que devolve a Deus conforme a palavra de Deus nos orienta, tem sido fiel a isso, glória a Deus por sua vida, por sua fidelidade. E você que ainda não é, você pode fazer parte desse time, né? Mas as promoções do Galeto nos ajudam a manter as nossas contas em dia, nossos compromissos, né? E avançar, pensar no futuro, pensar em investimentos, em melhorias, porque, afinal de contas, o que nós fizemos para Deus. E precisa, sim, ser feito com excelência, da melhor forma possível. Não para além da nossa capacidade, mas sim de uma forma bem feita, com excelência, porque fizemos para Deus. E aquilo que Deus faz é bom. Então, Ele nos abençoa com dons, talentos, tesouros, o que há de melhor. É uma lógica que nós precisamos trabalhar para Deus, ofertar para Deus com excelência. Então, nos ajude nessa promoção, com divulgação, doações são bem-vindas, doações, qualquer valor, podem ser inclusive repassadas por Pix. Então entre em contato conosco, a gente te repassa, né? No caso, instrui como você pode ajudar. Tem também o time de voluntários. As mulheres cuidam da salada,
os homens cuidam do assado. Então, entre em contato conosco e se some mais esta promoção. Dia 18, próximo domingo, Galeto, na Anglicana Santa Semente. E o próximo sábado, dia 17, tem Geração Criança, né? Então, das 14 às 16 horas, um encontro especial para as crianças receberem da palavra, momento de estudo, também momento de brincadeira, momento de estarem compartilhando um tempo em comunhão e, acima de tudo, na presença do Pai. Amém? Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Antes disso, pessoal que foi se achegando, Dona Rosane, seu Aparício, pessoal de Giruá, Jesus abençoe vosso lar. Dona Vânia, família, seu Írio, Ítalo, Jesus abençoe vosso lar, abençoe essa família. Se tiver mais gente aí, tem como assistir sem eu estar vendo, né? Se você está apenas olhando, clique em cima da live e, por que não, deixa aí um oi pra gente, para que a gente saiba que você está conectado, certo? Para que a gente saiba que você está aí do outro lado, para que a gente possa saudar você, orar por você, certo? Vamos para a palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Mateus, capítulo 25, os versículos 14 a 30. Daniel, boa noite, Jesus abençoe seu lar. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste? Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra do Senhor, a quem nós damos graças.
Estamos na série Vida Mais que Abundante, mais que abençoada, aliás. Vida mais que abençoada. Sim, é possível. Você tem uma vida abençoada? Glória a Deus por isso. Mas ela pode ser mais que abençoada, porque Deus deseja te abençoar e te levar à plenitude de vida. Ele não quer que você tenha apenas uma vida comum, mediana. Não é isso. Isso fica muito claro na Sagrada Escritura. Ele quer que você tenha vida em abundância, vida plena, vida abençoada. Então, o princípio é buscar no Senhor. E o princípio dessa série, o que a gente está tratando aqui, estamos na segunda pregação, né? É ter em mente que o Senhor é dono de todas as coisas. Ele precisa ser Senhor sobre todas as coisas. Tudo que nós temos, tudo que somos, é dom, é graça que o Senhor derramou sobre nós. Um dia nós precisaremos prestar contas diante do Senhor. Nosso corpo um dia devolveremos, pó ao pó. Os bens que acumulamos um dia deixaremos. Até o ar que respiramos não vai conosco, um dia inspiraremos pela última vez. Então essa compreensão de que tudo que somos, tudo que temos é do Senhor. Por isso que devemos honrar, glorificar ao Senhor com tudo que temos e somos, nos ajuda a termos uma vida mais que abençoada. É colocar as coisas no seu devido lugar. E duas chaves que são centrais, que a gente tem passado e reforçado durante essa série. A primeira delas, o segredo da vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade. Nós já mencionamos aqui, louvando a Deus pelo time de dizimistas, que são pessoas fiéis, entregando mensalmente, com compromisso ao Senhor, investindo na obra do Senhor. E aí a gente tem Gênesis 14, verso 20, que narra, que nos traz o exemplo de Abraão, que deu dízimo de tudo. O primeiro exemplo que nós temos bíblico de alguém que dá 10% daquilo que ele ganhava, de tudo que tinha, para o Senhor, para o sacerdote, enfim, que estava ali na sua presença, para que fosse investido na obra, porque não é dele, é do Senhor, ele tem essa consciência de que é do Senhor. Então ele dá dízimo de tudo, e manter essa consciência de que tudo que somos, tudo que temos é do Senhor, nos ajuda a servir como voluntário, a se colocar como dizimista, a se colocar como servo na presença do Senhor e se entregar nossa vida ao Senhor. Aqui é interessante quando a gente menciona de dízimos, dízimo trata de 10%, né? Mas o mandamento bíblico, o desafio que a Bíblia nos faz de nós reservarmos ao Senhor, devolvermos ao Senhor a 10ª parte, tem a ver não com acrescentar algo para o Senhor, porque o Senhor não precisa nada da gente, mas tem a ver em transformar nosso coração, mostrando para nós que Deus ocupa o primeiro lugar. Por isso que se fala também de primícias. Então esse dízimo é a primeira coisa que a gente tira. Não é se sobrar. Eu pago todas as minhas contas, se sobrar. Não, é a primeira coisa a se separar. Agora há pouco eu via de um senhor, já em idade avançada, testemunhando, compartilhando, que assim que ele compreendeu isso, é a primeira coisa que ele faz quando ele recebe lá a sua aposentadoria, no caso ele já é aposentado, a primeira coisa que faz é reservar os 10% e entregar. Ou seja, o segredo de uma vida mais que abençoada é entregar para Deus com fidelidade. A segunda chave, outro segredo de uma vida mais que abençoada, administrar para Deus com sabedoria. Tudo que temos, tudo que somos é do Senhor, então precisamos administrar com sabedoria. O que temos feito com o nosso tempo? No que nós temos investido o nosso tempo?
com que nós temos gasto o nosso tempo. Aquela famosa máxima, não tenho tempo, não tenho tempo. Todos têm as mesmas 24 horas. No que você tem gasto, no que você tem investido o seu tempo? Os seus talentos, seus tesouros. E aqui tem algo interessante, que é o exemplo de José. Gênesis capítulo 39, versículo 4 nos diz: José achou graça em seus olhos e serviu-o, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. José era um escravo. Aquele senhor percebeu naquele escravo algo diferente. Algo lhe chamou a atenção, que ele o tirou da situação ou da condição de escravo e o colocou na condição de mordomo, confiando sob a sua administração tudo o que tinha. Você já pensou isso? Confiar todos os seus bens, a administração da sua casa, dos seus tesouros, na mão de alguém que era apenas um escravo. Mas não era um escravo qualquer. Era alguém preparado, cuidado por Deus, alguém que tinha um caráter que não se deixava levar por qualquer oferta. Ele se mantia fiel nos mínimos detalhes. Isso não é meu? Não é meu, então vou administrar, vou cuidar da melhor forma possível, mas não é meu. Não vou me apropriar, não vou destruir, não vou estragar. Então, a vida mais que abençoada se sustenta sobre essas duas pernas. Fidelidade, que devolve para Deus, e a sabedoria, que administra para Deus. Grave isso. E para avançarmos, hoje vamos falar sobre orçamento. Mais que um orçamento. Você tem um orçamento? Para que serve um orçamento? A ideia do orçamento é planejar, organizar, no sentido de que aquilo que você gaste tenha um destino correto. Possíveis investimentos, cada passo de uma vez, cada passo na medida das tuas possibilidades. E a Bíblia fala muito sobre isso, sim. Sobre a importância de planejar, de ter um orçamento. A gente vai ter ferramentas, princípios na Sagrada Escritura que nos levam claramente a isso. Mas para que isso? Para que você tenha uma vida organizada, para que você possa glorificar a Deus, inclusive com a sua vida financeira. Sim, um orçamento é uma ferramenta para que nós tenhamos uma vida mais que abençoada. Aqui a gente tem alguns princípios. Vamos pegar 3 deles. Um bom orçamento, aliás, 2. Um bom orçamento nos ajuda a ser honrados e não humilhados. Lucas capítulo 14, verso 28 nos diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Se você começa um projeto, você precisa saber que você vai ter condições de completá-lo, levá-lo a cabo, ao seu fim. Não deixar pela metade. Deixar pela metade pode ser um princípio de alguém rir da tua cara, zombar de ti, não te respeitar, não te honrar. Afinal de contas, você não fez um planejamento, deixou um projeto pela metade. Sim, a Sagrada Escritura nos desafia a termos um orçamento, ou seja, a sermos organizados, a termos um planejamento para sermos honrados e não humilhados. O orçamento nos ajuda também a não termos desperdício, mas um outro princípio aqui: orçamento e planejamento evitam problemas judiciais. Veja Provérbios capítulo 22, verso 26. Não estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Exato. O fato de você ser crente,
Não quer dizer que você precisa sair emprestando dinheiro para todo mundo, dando dinheiro para todo mundo, ou sendo fiador de todo mundo. Você precisa ter também essa sabedoria de que mesmo nas questões financeiras você precisa glorificar a Deus, dar um bom testemunho. Então, simplesmente sair assumindo compromissos, assumindo como fiador, distribuindo dinheiro sem controle nenhum, pode te levar, inclusive, a problemas judiciais. Então, ter uma vida organizada nos ajuda a não deixar projetos pela metade, a evitar desperdícios, a evitar outros problemas. E é interessante, tem uma frase de Robert Morris, que é o autor do livro Vida Mais Que Abençoada, que diz o seguinte: a abundância pode ser um teste de caráter ainda mais duro do que a pobreza. Tudo que Deus coloca na tua mão, um dia você vai precisar prestar contas a respeito disso. Tem pessoas que pegam um pouquinho a mais, ou recebem um cargo um pouquinho mais nobre, e se perdem, e se desviam. Não passaram no teste de caráter. Então, independente do que você tem, do que você tem nas tuas mãos, sob o teu cuidado, do cargo, da função, do título que você recebeu, seja um fiel mordomo do Senhor. Seja fiel ao Senhor, glorifique a Deus, mantenha seu caráter firme no Senhor. Tem um outro detalhe muito interessante nessa parábola dos talentos, é você observar que um dos servos ganha 5, outro ganha 2 talentos e o último ganha 1 talento. Deus sabe, como nosso Pai que nos ama, sabe e respeita as nossas diferenças e as nossas capacidades. Ele vai liberar bênçãos sobre nossa vida na medida da nossa capacidade. Esse é um princípio, o primeiro princípio que nós aprendemos através dessa parábola. Deus sabe da nossa capacidade. Muitas vezes a gente quer muito dinheiro, quer muitos bens, mas não sabe administrar nem o que tem, o pouco que tem. Aquele que for fiel no pouco, sobre muito será colocado. É um princípio que a palavra de Deus nos diz. E tem um detalhe. Para Deus, não tem problema nenhum você ter muitos recursos. Veja, Deuteronômio 8, verso 18. Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Se fosse algo errado, Ele não nos daria a capacidade de produzir. É Ele que nos dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus é que te dá a capacidade, os dons que você tem de produzir riquezas, inclusive. A questão é você ser fiel, você ter um caráter firme, inabalável, na presença do Senhor e diante de qualquer pessoa. Então vamos lá. Para que você tenha mais que um orçamento, alguns princípios importantes para a gente gravar. 4 princípios aqui. Primeiro deles, valorize o que Deus lhe confiou. É muito fácil, ou é muito comum, e eu já vi isso muito, inclusive em um determinado momento da minha vida cheguei a fazer algo nesse sentido, é olhar para os outros e se comparar com os outros. Por que fulaninho tem tantas coisas e eu não? Por que o outro tem isso e eu não tenho? Por que Deus abençoou fulano com tal coisa e a mim não abençoou? E a tendência de quem faz isso é não valorizar aquilo que você tem. É não dar valor, o valor devido àquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Um deu 5 talentos.
a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade de partir de viagem. Exatamente isso. O Senhor dá a cada um de nós conforme a nossa capacidade. Cada um recebe na proporção que pode dar conta. E ele não erra. Isso é um princípio interessante. Num primeiro momento a gente pode compreender como, quem sabe, até injusto. Que absurdo, por que um recebeu 5 e o outro apenas 1? Deus sabe que se passar da nossa capacidade, daquilo que nós temos a capacidade de administrar, gerir, cuidar, pode gerar inclusive problemas na nossa vida. Então ele sabe na medida certa, na proporção certa que precisa derramar sobre nossas vidas. Então, em vez de se comparar, em vez de murmurar, agradeça a Deus e valorize aquilo que Ele colocou nas tuas vidas, na tua vida. Lembrando que aquele que é fiel no pouco, sobre muito será colocado. José foi jogado num poço e vendido como escravo. Na condição de escravo, em vez de murmurar, se lamentar, ele foi lá e fez aquilo que lhe foi confiado. As responsabilidades que lhe foram confiadas com excelência, da melhor forma possível. De escravo, elevado a mordomo. E nessa função, da mesma forma, exercia com fidelidade, com zelo, foi capaz de negar a sua própria vida, ou colocar a sua própria vida em risco, para não deixar seu caráter ser manchado, ser destruído. A sua fidelidade a Deus. Ele preferiu ser preso do que ter seu caráter, a sua fidelidade ao Senhor, corrompida. Então, valorize o que Deus lhe confiou. Porque se você for fiel, sábio na administração daquilo que Deus já te proporcionou, sobre muito você poderá ser colocado. Segundo lugar, nunca enterre seus talentos. Mateus 25, versículo 18 nos diz: mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era o seu senhor na dinâmica da parábola. Ele sabia a rigidez com que o Senhor cobrava dos seus servos. Mas em vez de ele fazer produzir, quem sabe ele até olhou, mas fulaninho ganhou 5, eu só 1. Não deu valor àquilo que recebeu. E em vez de fazer aquilo produzir, somar, multiplicar, ele simplesmente guardou. Aquele que recebeu 5 talentos, certamente em algum tempo antes, ele havia recebido 1 ou 2. Aquele que for fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Ele recebeu 5 porque cuidou bem dos valores menores que tinha recebido. Então a gente precisa aprender com isso. Em vez de enterrar, em vez de se comparar, em vez de esconder, não, é colocar a serviço do reino. É se colocar a serviço do reino com aquilo que a gente tem. É a lógica que eu já tinha compartilhado aqui em outro momento. Quem sabe você já ouviu falar nisso? É da pessoa que diz, não, quando eu ganhar na loteria, aí sim que eu vou ajudar a igreja, vou fazer uma grande doação para a igreja. Se você não consegue fazer uma doação hoje, com o que você tem hoje, quando você ver aquela montoeira de dinheiro, você também não vai conseguir fazer. Você precisa ser fiel no pouco. Fazer com o que você tem hoje. Quem sabe essa loteria nunca vai chegar. E você nunca vai se colocar como servo, nunca vai se colocar a serviço do reino. Faça com o que você tem hoje. E um outro detalhe que eu ouvi muitas vezes, está aqui, reverendo, a minha oferta. É tão pouquinho, mas é o que eu posso dar. Não diminua também. Dê valor àquilo que Deus derramou sobre tua vida, porque aquele teu pouquinho. Aí a gente pode trazer aqui a dinâmica
da multiplicação dos pães e dos peixes, aquele pouquinho que estava nas mãos de um garoto, de um jovem, foi o princípio para que uma multidão fosse alimentada. Deus pega os nossos pouquinhos e faz multiplicar. Deus tem essa capacidade, né? Então, nunca enterre seus talentos. Coloque a serviço do reino. Se coloque como servo com aquilo que você tem em mãos. Terceiro lugar, preste contas de tudo que recebeu para o administrador. Quem é o administrador, Senhor, sobre nossas vidas? O Senhor. Por que não, ao final de cada dia, você olhar como foi o uso do meu tempo? Se eu tive oportunidade, eu servi alguém, eu ajudei alguém. Como foi o uso do meu tempo, dos meus talentos, dos meus tesouros durante esse dia? Semanalmente, sempre que nós estamos reunidos no templo, temos lá um momento de confissão. É o momento de nós prestarmos conta de como foi a nossa caminhada durante aquela semana. Mas por que não fazer esse exercício diário? É interessante lembrarmos que o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. Um dia chegará o juízo, chegará, e a gente precisa levar isso a sério. Mas hoje, Ele se revela através da Sagrada Escritura que é um Pai misericordioso, paciente, e espera que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Então revise sua vida, revise o uso do seu tempo, dos seus talentos, dos seus tesouros, no que você tem investido, o que você tem priorizado, e preste contas ao Senhor. Inclusive pedindo que o Espírito Santo te direcione, te inspire, porque é Ele que nos dá convicção espiritual, no sentido de que nós saibamos onde estamos falhando, onde estamos acertando, de que forma a gente pode corrigir o passo para sermos realmente homens e mulheres segundo o coração de Deus. Segundo a parábola que nós lemos, Mateus, Evangelho de Mateus 25, versículo 19, diz o seguinte: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Todos somos administradores. Dependerá apenas se seremos bons ou maus administradores. E tem um princípio aqui, entenda. A prestação de contas não tem a ver comigo, contigo. Um dia, o dono, o Senhor de todas as coisas, cobrará a nossa prestação de contas. Ele nos deu. Todos nós recebemos as mesmas 24 horas, né? Recebemos dons, talentos, na proporção da capacidade de cada um. E o Senhor não erra, não dá mais para um e menos para outro. Ele dá na capacidade que cada um tem de gerir, administrar. Ele nos conhece mais do que nós mesmos, mais do que qualquer outra pessoa. E um dia, Ele virá a nós e nos pedirá contas daquilo que nós recebemos. Por quê? Por que isso? Por que Ele nos cobrará? Porque Ele quer que a gente produza, que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente avance. Sim, que a gente prospere. Então Ele não quer que a gente fique naquela vida mediana, normal. Não, Ele quer que a gente tenha uma vida mais que abençoada. Por isso que Ele nos desafia a olharmos para nós, olharmos para o nosso agir, para o uso do nosso tempo, nossos talentos, nossos tesouros, no que temos investido, para termos a oportunidade de revisar nossa caminhada e melhorarmos como seres humanos. É por isso que Ele fala, inclusive, de finanças, do perigo, do apego ao dinheiro, que pode nos levar à ruína. Ele fala de todas as áreas para que eu e você sejamos abençoados, tenhamos uma vida mais que abençoada e glorifiquemos ao seu nome, ao nome do Senhor, em todas as áreas e com todas as áreas da nossa vida. E por último, para a gente fechar aqui, cuide para não deixar a oportunidade passar. Oportunidades. Muitas vezes eu me dei conta que eu perdi a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Ela estava reclamando de algum problema, alguma situação.
Eu tinha tudo, eu sabia a resposta. Eu sabia a solução, que é Jesus. E muitas vezes eu fiquei sem compartilhar, sem convidar essa pessoa, sem compartilhar a solução que era Jesus. A gente perde oportunidades. Então, no momento que eu olho, faço esta revisão, que é a dinâmica de prestar contas, então eu reviso minha caminhada semanal, no que eu tenho investido meu tempo, meus talentos, meus tesouros. É a oportunidade que eu tenho para revisar e para que na próxima semana, ou se isso for diário, no próximo dia, eu seja mais cuidadoso e mais zeloso, para que eu não perca oportunidades. Evangelho de Mateus 25, os versículos 28 e 29 diz o seguinte: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como disse, Deus nos confia as mesmas 24 horas, a mesma capacidade de produzir, e coloca nas nossas mãos segundo a nossa capacidade. O que temos feito com aquilo? Temos aproveitado as oportunidades? Quem for mau administrador vai perder e seu talento será dado para outro. Alguém vai celebrar aquilo que você recusou. Aproveite cada momento de sua vida. Não importa se você está no teu trabalho, você está no teu ambiente familiar. É tempo, é momento de nós celebrarmos ao Senhor, glorificarmos o nome do Senhor. Por que não falarmos de Jesus? Ele nos deu a capacidade de falar. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de se expressar, de fazer amizade, de conversar, mas nunca abriram a boca para falar de Jesus, de que em Jesus está a salvação. Eles sabem disso, eles já têm a sua fé firme, mas parece que é algo tão precioso, tão caro, que não se pode divulgar para ninguém. Não. Num contexto específico, Jesus até dizia que não era para se espalhar, mas depois ele disse que nós seremos suas testemunhas e nos enviou até os confins da terra. É tempo de testemunhar, é tempo de tomar posse dos dons, talentos que o Senhor nos colocou e ganhar pessoas para Jesus. Quantas coisas terríveis nós vemos por aí, fruto muitas vezes de pessoas que vivem longe do Senhor. Agora, se eu e se você falarmos mais de Jesus, teremos mais pessoas com a vida consagrada, entregue a Jesus. Então bora lá, bora colocar nossos dons, talentos e tesouros para através deles glorificar o nome do Senhor. Então, para que você tenha mais que um orçamento a fazer, valorize o que Deus te confiou. Nunca enterre seus talentos. Preste contas de tudo que recebeu para o Senhor. Cuide para não deixar as oportunidades passar. Os mordomos, ou quem sabe até de forma específica aquele mordomo, aquele mordomo que ficou com talento, ele pode ter imaginado: o senhor não vai voltar mais, então vou enterrar aqui, vou guardar. Muitos até hoje, quem sabe, acham que Jesus não vai voltar, que aquilo que a Bíblia diz, que ele voltaria um dia, nunca vai acontecer. E aí gastam sua vida de forma totalmente irresponsável. Um dia, o Senhor disse que morreria e 3 dias depois ressuscitaria. Muito antes, a palavra de Deus garante que um dia viria o Messias. E ele veio. Aquilo que Jesus disse a respeito de que ele seria levado no madeiro, ele seria morto e 3 dias depois ressuscitaria, aconteceu. Um dia ele voltará, como prometeu. E nós teremos que prestar contas do que nós fizemos, no que nós investimos o tempo,
talento, os tesouros que dele recebemos. Jesus vai voltar, a gente não sabe quando. Se falta muito, se falta pouco tempo. Mas a certeza que nós temos, baseado inclusive em outras promessas que ele fez, que ele voltará. E que um dia, todos nós prestaremos contas da nossa vida. E o que fizemos com tudo o que ele nos confiou. Eu e você somos mordomos do Senhor. O que temos feito com o que Deus tem derramado sobre nossas vidas? Revise sua caminhada. Revise sua vida. Revise suas prioridades. E busque ser fiel ao Senhor nos mínimos detalhes. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Amém? Domingo nós seguimos no culto presencial. Momento sempre gostoso de estarmos em família, celebrando. E quarta-feira que vem, para os de longe, podem estar conectados que vamos seguir nessa série de pregações Vida Mais Que Abençoada. Por mais que a gente fala bastante em finanças, inclusive, né? Isso é a palavra de Deus. A Bíblia fala muito sobre essa área de nossas vidas, para que possamos, através desta e de todas as áreas, glorificar ao Senhor, servir ao Senhor com fidelidade. Pessoal que foi chegando, Michele, Brian, Jesus abençoe o vosso lar. Dona Marivone, Fábio, Pietro, família, Jesus abençoe. Karine, Samuel, Breno, pequena Olívia, Jesus abençoe o vosso lar. Se tiver mais alguém que eu não citei aí, precisa se identificar. Queridos, vamos orar, vamos conversar com o Pai. Você tem intenções de oração? Com certeza você tem muitos motivos através dos quais você pode louvar, glorificar o Senhor, mas mais do que isso, motivos para agradecer, mas também para pedir por bênção do Senhor na sua vida. Por isso que nós estávamos falando, inclusive, a partir da palavra de Deus, né? Para que Ele nos ajude. Lembram que o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo como nosso ajudador, como aquele que nos ajuda quando muitas vezes não sabemos nem como orar ou que palavras usar na oração? Ele nos auxilia naquelas áreas onde somos frágeis. Então ore, converse com o Pai, peça o agir, a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Vamos conversar com Ele. Se você assim desejar, feche seus olhos, converse com o Pai. Senhor amado, nós nos prostramos na tua presença como filhos que se prostram diante do Pai, se refugiam na presença do Pai, para agradecer, para louvar. Sim, tantas bênçãos tens nos concedido, tens nos dado oportunidades, tens derramado provisões sobre nossas vidas, conforme a tua palavra nos diz, derramado conforme a nossa capacidade, nunca para mais e nunca para menos, conforme a nossa capacidade, respeitando os nossos limites, porque tu nos conheces e nós te louvamos por isso. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades, por toda a provisão, por todas as bênçãos que tens derramado. Nós te louvamos e clamamos, ó Pai, dá-nos sabedoria para sermos sábios administradores do nosso tempo, dos nossos talentos, dos tesouros que tens colocado sobre nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhores. Ajuda-nos, ó Pai, a nos darmos conta onde estamos falhando, onde estamos deixando a desejar, os nossos maus investimentos. Dá-nos convicção, ó Deus, e dirige, inspira-nos, ó Deus, para que possamos corrigir o passo, corrigir nossa vida.
Ó Deus, ajuda-nos, fortalece-nos, anima-nos, para que sejamos fiéis a Ti, organizados nos mínimos detalhes da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais semelhantes, mais parecidos para Jesus. Paizinho querido, nós Te louvamos pela nossa família, esse bem precioso que concedes a nós, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção sobre os nossos lares. Guarda nossos queridos, protege, abençoa. De forma especial, nossa oração pelas crianças. Guarda. Nós sabemos que são Tuas, pertencem a Ti. E Tu nos concedes a graça de podermos dizer: eu sou pai, eu sou mãe. São Teus, pertencem a Ti. Ajuda-nos como pais a cumprirmos nosso dever, a responsabilidade que nos confias. Abençoa nossas crianças, Paizinho. Ajuda-nos como igreja a cumprirmos o nosso propósito, nossa responsabilidade, cuidarmos, alimentarmos espiritualmente cada criança que colocas em nosso meio. Inspira-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, cuidadores dos Teus pequenos. Paizinho querido, nós também colocamos sob o Teu cuidado nossas famílias, pessoas ligadas à nossa família, queridos nossos, que se encontram enfermos. Tu conheces o coração de cada um, sabes o quanto cada um de nós precisa da Tua bênção, da Tua proteção. De forma especial, nós queremos lembrar aqui de Rogério, Zulmira, Aida, Débora, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Leandro de Vargas, Jane Correia Oliveira, Helena, Sandra, Éder, Olinda, Lucimar, Amarinto, Vilmar, Nélida, Adão, Pastor Zé Roberto, Altamiro Rodrigues Machado. Paizinho querido, guarda cada um. Tu conheces a história de cada um, os desafios, as lutas que cada um enfrenta. Guarda também seus queridos, aqueles que se somam nessa luta. Protege-os, derrama sobre cada um a Tua bênção, a bênção da saúde. Nós também colocamos sob o Teu cuidado, Tua inspiração, as autoridades, começando pelo prefeito de nossa cidade, Lucas, governador de nosso estado, Eduardo Leite, presidente Luiz Inácio, demais autoridades, pessoas sobre quem está investido alguma autoridade. Que a Tua unção, o Teu poder esteja tocando esses corações, para que sejam homens e mulheres segundo o Teu coração, para que suas ações sejam ações guiadas por Ti, Senhor. Cuida, Senhor, de cada pessoa a quem confias alguma autoridade, porque sabemos que toda autoridade vem de Ti. Venha com Teu poder agindo sobre nossa ação, nossa nação, sobre nosso estado, nossa cidade. Inclusive nesse contexto que nós já estamos vivendo, o ano eleitoral. Cuida, Senhor, de cada pessoa, para que em todas as áreas, com tudo que somos, com tudo que temos, nós possamos glorificar a Teu santo nome, não deixando de ser filhos Teus, independentes de qual condição ou de qual função nós estivermos ocupando. Cuida, Senhor, de cada um de Teus filhos, onde quer que eles estiverem. Pai amado, nós nos prostramos na Tua presença como Tua igreja, pedindo Tua proteção, a Tua unção sobre nossos bispos, Bispo Primaz Miguel, Bispo Diocesano Márcio, demais bispos, demais pastores da Igreja Anglicana do Brasil, espalhados por essa nação, que Tu nos dê sabedoria, inspires nossos passos, nossas decisões, para que possamos cumprir a missão que nos confia, Senhor, com fidelidade. Guia nossos passos, ó Pai. E assim, cada pessoa que se conecta conosco, cada pessoa que é alcançada através dessa live,
nós colocamos nas tuas mãos sob o teu cuidado. Guarda-nos, ó Deus. Derrama sobre nós a tua paz, o teu cuidado, a tua bênção. Nós reconhecemos que precisamos mais de ti, mais do teu cuidado. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoe. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!